Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos então para a literatura brasileira, leitura e releitura. Érico Veríssimo escreveu O Tempo e o Vento, certo? E aí nós vamos ler agora o Incidente Antares, que vai lembrar o tempo e o vento e vai lembrar também Olhar os Lírios do Campo. A obra a gente leu aqui no literatura agora, e o Érico Veríssimo que mistura muito realidade e fantasia, né? Ou seja, uma ficção que tem um pouco de romance histórico, porque ele já avisa, né, que há ficção, mas há toda uma crítica política, né, que ele faz aos vários governos e desgovernos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, com certeza, Getúlio Vargas vai estar, né? Getúlio Vargas, que foi um gaúcho famoso, né, lá da Revolução de 30, que ficou no poder até os anos 40 e depois os anos 50, até 54. Então o Getúlio Vargas sempre aparece, né? E na primeira parte do Incidente Antares, vamos conhecer duas famílias que vão ficar aí brigando ao longo do tempo, assim como tinha lá os Cambará e os Amaral, né? Lembra do Cambará e os Amaral? Lá no Tempo e o Vento. Então a gente tem essas famílias, só que essas famílias ora lembram um pouco os Cambará, ora lembram os Amaral, né? Se não tem uma correspondência, né? Ele não está se plagiando, não, porque algumas vezes é interessante alguns personagens vacarianos e outros Campo Largo, né? Que no caso essas famílias aqui. Então nós temos lá a família da Terra, lá, o pessoal da Terra mesmo, que seriam os vacarianos, né, que surge logo no início da história. E começa a história lá na pré-história, né, começa na pré-história, falando do continente e tal, depois dessa cidade, como é que a cidade foi formada e tal. E aí depois vai mostrar como é que essa cidade se formou e essas famílias, né, que fazem história, ele bem fala, essas famílias, né, os vacarianos, os Campo Largo, é que fazem história, o resto do pessoal sofre. Né? Então tem aqueles que fazem a história e tem aqueles bons cidadãos que só sofrem, né? Só estão sofrendo a história. Muito bem, então vai ter essa, né? Lembrando então que lá no Tempo e o Vento tem essas questões do terra, os cambará, depois tem os caré, né? E aquele negócio lá dos pica-pau, dos maragatos, né? Vai ter isso aqui também. Então vai ter essas questões, todas essas revoluções da Farroupilha, a Revolução lá Federalista, a Revolução de 30, né? Então todas as questões estão nessa obra do Incidente Antares. Só que essa primeira parte é um preâmbulo, né, à segunda parte, que é o que acontece realmente o incidente Antares. Né? Então existe toda a primeira parte, vai mostrar alguns personagens, vai mostrar o contexto, e lá, quando começar o incidente em Antares, já vai ser a parte 2. Né? Então a primeira parte é diferente da 2, porque a primeira parte é o cenário, ou seja, onde vai acontecer o incidente? Em Antares. Então o que é Antares? Uma cidadezinha da fronteira, né? Onde aconteceu certas revoluções, que vai lembrar muito aquelas cidadezinhas lá que são descritas no Tempo e o Vento, né? Aquelas famílias donas de estâncias, né? Latifundiários. Né? Então todas essas questões estão de volta, né? E de forma ainda mais irônica, né? Ou seja, está bem mais irônico aqui, né? Muito mais sarcástico que o Tempo tem uma seriedade histórica, aqui não, aqui ele está, né, no sarcasmo total, na ironia completa. Então você vai ter lá o Chico Vacariano, o Francisco Vacariano, né, que vai ser liberal porque surgiu um tal de Anacleto Campo Largo, que veio de São Paulo, né, um forasteiro, porque esse tal de Campo Largo cismou de ser conservador. Ah, então o outro é conservador, então eu sou liberal. Então aí começa essa rivalidade, né, ao longo do século XIX entre os liberais e os conservadores, só que todos são ali no Império, né? São todos monarquistas, o Império do Pedro II, filho do Pedro I, né? Então vai ter essas questões. E aí vai ter depois o Antão, né? O Antão que vai ser o irmão do Xisto Bacariano. Vai ter o Benjamin Campo Largo, né? E aí o Benjamin Campo Largo vai ficar mais para o lado da República, né? Então o Antão está preocupado com aquela questão lá dos escravos, né? A abolição, e falou assim, ó, se ocorrer a abolição dos escravos, vai ter problema, né? Vai cair o Império, e realmente caiu o Império, e nisso o Benjamin Campo Largo, que queria poder, se aliou ali com os republicanos mesmo, e aí ficou aquela rixa, né? Ficaram os monarquistas contra os republicanos, e os republicanos ganharam, né? Então, mostra essas revoluções federalistas que aconteceu ali no final do século XIX, que a gente viu no Tempo e o Vento, mesma coisa, vai repetindo um monte de coisa, né? E aí vai ter os vacarianos que vão apoiar esses revoltosos, né? Então eles vão ser os maragatos, e os campolagos vão então apoiar a República, porque os campolagos têm ascensão, né? Ou seja, os vacarianos já estavam lá há muito tempo nas instâncias. Então os forasteiros são os campolagos, e aí os campolagos, quem está no poder agora são os republicanos, então tem essa afirmação. Né? E enquanto que nesse problema aí, os vacarianos começam a ter uma decadência, né? Porque está subindo um outro clã, né? Uma outra tribo. E aí os vacarianos
voltam depois, né? Essas questões na guerra, né? Na guerra, a cidade é tomada, né, retomada várias vezes pelos federalistas, pelo governo, né? E aí sempre um vai fazendo os crimes de guerra, né? Os crimes de guerra, porque um vai torturando e matando, né? Violências de um a ponto. Então um se vinga, né? Então primeiro matam lá o Xisto, né? Depois eles vão matar o outro, que é o Campo Largo. Depois os Campo Largos se voltam e vingam dos Vacarianos. Então fica várias cenas assim disso, né? De um lado vingando o outro, porque a cidade, ora é tomada por um, ora é tomada pelo outro, né? Dessas guerras. E aí os republicanos vencem, ou seja, os Campo Largos vencem, e aí os Vacarianos são obrigados a ir para a Argentina, né? São autoexilados, porque senão vai ter mais violência. Então é isso, né? É um vingando o outro. Então um vai lá e mata um outro, né? Essas dívidas de sangue, né? Então, ora, vai lá um Campo Largo e mata um Vacariano, o Vacariano vai e mata um Campo Largo, etc. Né? E aí a violência não acaba. Essas guerras, né, que tem no Rio Grande do Sul. E aí, depois de um tempo, o Xisto Vacariano vai negociar com um grandão lá, um li poderoso lá, para poder, o tal do Pinheiro Machado, para poder acalmar, amansar os Campo Largo e para que os vacarianos possam voltar para a cidade. Né? Os vacarianos estão na cidade quando acontece o incidente, né? A parte 2 já abre com isso, né? O Tibé Vacariano está lá tentando telefonar para Porto Alegre, né? Aí os vacarianos se afastam um pouco dessa vida social, porque os republicanos estão no poder, certo? Quanto tempo vai durar a República, né? Tu não acha que a República vai durar, porque a República foi um golpe militar de cima para baixo, não tem apoio popular, né? Então, ou seja, foi uma coisa assim dos militares, né? Os militares sempre tutelaram a República, né? Muito bem, enquanto os vacarianos estão ali nas sombras, né, vão recuperando seus poderes econômicos, né, suas instâncias, suas propriedades, mas os Campo Largos ficam brigando entre si. Né? Então, enquanto isso, o narrador fala, olha, os bons raramente entram na história. Então, geralmente vocês estão achando violento esse relato aqui, né, essas brigas, essas vinganças, essas sangrias e violências em público, então, porque os bons não aparecem muito na história, geralmente só os maus mesmo, os poderosos, né? Então, ele vai mostrando isso. E só que como o narrador vai e volta na história, ele já sabe o que vai acontecer, né? Ele já sabe o que vai acontecer, então ele sabe, ó, ele destaca alguns acontecimentos, porque sabe que isso vai ter interesse para a narrativa, né? E aí ele vai mostrando então a entrada do século XX, né, o progresso, né? E muitos vacarianos não gostam do progresso, né? Mas estranhamente os vacarianos são depois primeiro a comprar carro, né? Eles vão trazer da Argentina os carros, assim como acontece com os Cambará lá, né? Os Amaral disputando quem tem mais carro, né? Então é interessante essas questões. E ele vai fazendo ironias com isso, né? Ou seja, os poderosos, né, se matam entre si, essas famílias estanceiras, né, latifundiárias vão se matando entre si, enquanto os outros, né, os funcionários, os peões, né, os mendigos, os caboclos, né, os vendedores ambulantes, os mascates, né, tal. Isso vai sofrendo, né, e o progresso chega para poucos, né? Então poucas famílias têm acesso a esse progresso de ter carro, telefone, telégrafo, né? Então ele vai mostrando que esse progresso é seletivo, né? É um progresso seletivo que poucas pessoas têm acesso ao que seria progresso, né? E muitos nem querem progresso, né? Você vê que os vacarianos ficam, para que isso aí e tal, para que luz elétrica, né? Sempre usando lamparina e tal. Mas não tem. Aí acontece que os vacarianos, né? Aí os Campo Largos. Os Campo Largos vão ficar fã dos Borges de Medeiros, também é real, esse Borges de Medeiros existiu, né? E ele acaba ficando contra os maragatos, que são esses vacarianos sem poder, né? Então perderam o poder. Aí o Xisto Vacário e o Campo Largo, né, o Benjamin Campo Largo, só entram no acordo durante a Primeira Guerra Mundial, né? Que aí eles vão se unir, eles são fãs dos franceses, né? Contra a agressão dos Boches, né, que seriam, no caso, os alemães, né, os alemães que tentaram ali avançar sobre a França na Primeira Guerra Mundial. Muito bem, aí a cidade vai se modernizando, né, e aí tem a primeira prisão de comunista, nos anos 20, os comunistas chegaram, né, agora começou o modernismo. Vai ter outra revolução, que vai ser o pessoal que vai rebelar contra o Borges de Medeiros, né? E aí tem alguns líderes que vão ficar a favor da liderança, dos poderosos, né? Vai ter uma intervenção federal e por isso não vai ter combate, né? Então, pelo menos dessa vez não teve combate entre os vacarianos e os Campo Largo, né? E aí, enquanto isso, vai modernizando a cidade, os filhos vão estudando na capital, né? Então vão estudando e aí vai aumentando o número de mulheres, né? Não vai ter mais os homens para seguir aquela linha patriarcal da família.
E aí surge o Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas vai conseguir reunir as duas tribos, né? Então vai ser aquele cara que vai unificar ali aquelas dissidências, aquelas brigas históricas nos gaúchos, porque eles falam assim, ó, quem está mandando no Brasil é só o café com leite, né? Ou seja, os mineiros e os paulistas, né? O café com leite, né? Os paulistas e os mineiros que mandam, né? Eles ficam alternando na política. Então aí, novamente, quando o Washington Luiz ganha, sabe? Aí, né? Aí é cartas marcadas e nós vamos para a Revolução, né? Então o pessoal resolve mesmo fazer essa ascensão do Vargas, né? A ascensão do Vargas é importante porque ele vai passar de deputado, vai passar para ser ministro, né? Vai ser, inclusive, vai ser o presidente do Estado, né? E depois ele vai rebelar-se contra a eleição do Washington Luiz, né? E aí o Tibério Vacariano, né? Que apoia o Getúlio Vargas, vai entrar na disputa, né? Na Revolução, e vai amarrar o cavalo lá no obelisco, né? No Rio de Janeiro, na foto, né, dos gaúchos amarrando o cavalo no obelisco, né? Então, ou seja, mostra que os gaúchos, né, estavam ali divididos entre eles mesmos, né, os campulares, os acarianos, assim como tinha os cambará, os amaral, lá no Tempo e o Vento, se uniram em torno do Getúlio Vargas, que dominou o Brasil, então, até os anos 50, né? Então, o Getúlio Vargas começou a sua ascensão nos anos 20, chegou lá à presidência nos anos 30, ficou como ditador até 45, né, que aí no livro mostra também que ele vai ser deposto, né, vai renunciar por causa dos militares, vai voltar por eleições lá nos anos 50 e vai, então, sair da história, né? Aliás, sair da vida e entrar na história lá em 54, agosto de 54, né? Fatídico agosto de 54. E aí a história vai falar, então, do Juscelino Kubitschek, né? E vai, então, parar lá nos anos 60, porque aí a segunda parte já começa com isso, né? Os personagens da segunda parte vão ter os acarianos, o Tibério Vacariano vai estar lá na história, e ele vai entrar em algumas minúcias, né, por exemplo, nos anos 30, né, essa questão dos paulistas contra o Vargas, né, que foi aquela exigência de Constituição lá em 1932, a gente já viu vários livros sobre isso. E tem esse destaque no Tibério Vacariano, né, o Tibério Vacariano, vai ser um destaque que recebe lá o capitão Rodrigo, o Rodrigo Cambará, né, lembra o capitão Rodrigo, né. O Cambará, então, recebe esse destaque, né? E é interessante, mas só que aí as opiniões políticas são diferentes, né? Então não é um autoplágio no sentido de, ele está repetindo aí com os Campo Largo e os vacarianos aquela epopeia dos Cambará, dos Terra, dos Amaral, né? Mais ou menos, né? Porque os personagens se repetem no sentido de, esses contextos históricos se repetem, né? Então é a mesma época. E aí ele vai falando, né? Em 43 teve lá os intelectuais mineiros falando, né, que tinha que trazer democracia de volta. E aí o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, né? E aí os aliados ganharam e as potências do eixo perderam. E aí o Getúlio ficou na cagada grande, né? Porque ele estava apoiando os fascistas, né? E o governo dele era bem fascista, então ele caiu, né? Aí os militares tiraram ele foi obrigado a renunciar em 45. E aí essa questão de essa renúncia do Vargas permitiu depois que ele disputasse a eleição e voltasse lá nos anos 50. E quando ele morreu em 54, né, possibilitou que as forças políticas que ele apoiava voltassem lá em 55 com o Juscelino Kubitschek e Juscelino Kubitschek ficasse até 1960, que aí teve a inauguração de Brasília. Depois as mesmas forças continuaram, né, como vai ter o Jango também do lado do sul do Brasil, e aí vai ser tirado pelos militares em 64. Então, ou seja, esse ano, 63, ou seja, um ano antes do golpe civil-militar de 64, né? Que aí nós paramos aqui. Então essa parte histórica, ele vai pontuando para mostrar as diferenças das famílias ao longo da história, assim como ele fez no Tempo e o Vento. Então ele fala, tem que contar a história das famílias, duas famílias poderosas que se odeiam politicamente, né? Apesar todas essas violências, né? Só que aqui no final tem amizades, né? Entre como o Vargas, né, unificou lá, você tem a amizade, por exemplo, do Tibério e o Zósimo. O Zósimo é um campo largo, né, eles gostam de literatura e tal, né, de poesia. Então é interessante isso aí, que aí no final até o Tibério está, né, foi visitar o amigo Zósimo no leito, né, no leito de doença e tal. Então tem umas coisas assim que aí ele rompe um pouco parece que rompeu essas inimizades, né, por causa justamente do governo Vargas, né, então unificou esses dois lados. De modo que agora você tem o Vacariano, né, que é amigo de um campo largo, né? Então,
E aí a gente vai ver o que vai acontecer, porque aí vai chegar, né, vai ter depois a figura do Xisto Vacário Neto, que a gente não sabe o que vai acontecer, e aí está claro que a cidade vai surgir no mapa, né, vai ter estatísticas sobre cidade, as pessoas vão visitar, os forasteiros não querem escrever, aí você vai ter as estatísticas, a geografia, a história, e vai ter narrado, alguém vai narrar. E aí, é claro, vamos ver agora o que vai acontecer com esses novos personagens que vão ser, né, o incidente. O que vai acontecer de incidente na história? A gente tem um cenário, agora o que vai acontecer lá? Né? Então é a parte 2 e vamos esperar então o próximo vídeo, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.